Amém? Nós estamos felizes com a presença do Senhor hoje. Aliás, nós devemos ficar felizes todos os dias, né? Porque o Senhor jamais nos abandonou, jamais nos desamparou, né? Eu estou alegre, porque você pode ter certeza, o pastor Denis postou hoje no grupo um vídeo, muitos irmãos viram, sobre surpresas. E hoje eu pude experimentar mais uma surpresa do Senhor. E a gente vê que são coisas, às vezes pequenas, que acontecem na vida, e a gente não dá às vezes importância de tão pequeno. Mas são pequenas surpresas todos os dias que o Senhor faz com que experimentamos, e nós vemos que a sua graça, o seu poder, a sua manifestação é algo tremendo. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Graças a Deus que eu enxergo de perto, tá? Porque aconteceu um acidente com óculos, então eu estou com essa cara feia aqui, porque eu não estou enxergando direito os irmãos de longe. Não, eu enxergo, mas é meio embaçado de longe. E aí você fica o dia inteiro sem óculos, e você vai ficando cansado, né? Né, Daniel? Cara feia a gente já tem, né? Ainda fica o dia inteiro sem, né? Com o olhar cansado. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós somos dependentes. Você percebe que uma coisa tão pequena, que é um óculos, quanta diferença faz na nossa vida? Mas é uma coisa boa. Mas às vezes nós nos pegamos com coisas tão pequenas, que não são tão boas, e fazem também muita diferença na nossa vida. E nós sentimos durante o dia, durante os dias, existem coisas que são boas, são coisas que não são tão boas. E às vezes coisas pequenas que não são tão boas nos atrapalham na presença de Deus. Coisas que não são tão boas, espiritualizando agora, nos atrapalham, nos tiram a comunhão, nos tiram a graça. Aquele dia parece que a gente não cultua direito, porque são coisas pequenas, mas que fazem diferença. Assim como o óculos pode fazer diferença, que é uma coisa boa. Quer dizer, é melhor não precisar, né? Não precisar, mas também não faz diferença. Mas é uma coisa boa, mas faz uma diferença. E aí eu percebo que às vezes coisas pequenas, que não são tão boas, também fazem diferença na nossa vida. E 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 18, não é sobre coisas boas que eu vou falar, mas que eu emendei aqui, né? Mas 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Todos acharam aí? Amém? Diz assim, do 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemo-nos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e aos que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Amém? O tema dessa mensagem, eu preguei algo parecido há 2 anos e meio atrás. E o tema dessa mensagem é: não há consolo melhor. Diante de um cenário que estamos vivendo, de total depravação, destruição dos conceitos familiares, conceitos morais, conceitos espirituais, diante de um cenário de guerra, fome, doenças,
diante de cenários terríveis, nós imaginamos, muitas vezes chegamos à igreja e imaginamos que Deus, Ele tem a obrigação de nos dar algo. Deus, Ele é aquele que Ele tem por obrigação me abençoar. Primeiro, a maior bênção que pode ter acontecido é a salvação. Isso Ele já nos deu, de graça. Porém, Ele tem, lógico, prazer em nos abençoar. Mas às vezes nós nos esquecemos que Ele também nos pede algumas coisas. Que nós somos aqueles que tem que ser chamado, como diz Isaías 61, como carvalhos de justiça, ou seja, a plantação do Senhor, o carvalho do Senhor, ou seja, nós somos chamados para impactar o mundo de uma maneira positiva, e quando nós não fazemos isso como pessoa, nem como igreja, alguma coisa está errada. Talvez nós não entendemos então o processo da graça de Deus, nós não entendemos o processo, ou às vezes podemos estar até numa posição de egoísmo, conosco mesmo, porque o Senhor, Ele não é só aquele que dá, apesar de ter prazer em abençoar os seus filhos, mas o Senhor é aquele que pede também, e diante desse cenário de depravação, lá em Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica não estava diferente, e havia muita confusão naquela época. Alguns estavam tentando vender as coisas, porque achavam que Jesus já ia voltar naquele momento, outros não estavam nem aí. Nós tivemos a ascensão nesse período não o aparecimento, mas a ascensão do gnosticismo nesse período, o gnosticismo que tentou tomar conta de algumas igrejas da Ásia Menor. Então nós vamos vendo esse cenário, um cenário também de depravação moral para a sua época, um cenário de destruição para a sua época, um cenário onde havia uma opressão de um povo sobre Israel, um cenário totalmente contrário ao que eles imaginavam, um cenário em que imaginavam que o Messias viria, e seria aquele que viria em cavalo, talvez dourado, seria aquele que viria nos céus com uma espada e acabar com os romanos, e não aconteceu nada disso. Então para eles era um cenário caótico talvez, e a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, estava inserido nesse contexto, começou a haver muita confusão, e é aí que eu vejo que o Senhor, Ele chama o povo à responsabilidade. Mas Ele é aquele que consola, mas é aquele que chama o povo à responsabilidade. Ele diz o seguinte, que o povo de Deus, no versículo 13, nós somos como escravos da esperança. Nós somos aqueles que não podem perder o foco da esperança diante de um cenário caótico. Nós somos aqueles que diante de uma morte, por exemplo, na família, nós não somos aqueles que têm que desmoronar. Eu, quando fiz o curso de treinamento de brigada, uma coisa que isso foi muitos anos atrás, uma coisa que ficou marcado na minha mente foi quando o bombeiro, ele disse o seguinte: olha, se o brigadista for o primeiro a correr na empresa, você quer que o resto faz o quê? Né, Rogério? Se o brigadista passar correndo na sua frente, você vai fazer o quê? Vai correr. Ou seja, se aquele que tem teoricamente o estudo, a autoridade para fazer alguma coisa, ele passar correndo na minha frente, meu amigo, você pode ter certeza que eu não vou apagar o fogo não, eu vou correr junto, porque ele que está treinado para isso. Então nós como cristãos, nós somos chamados para ser escravos da esperança, ou seja, nós temos que ter uma palavra de esperança no meio da dor.
mesmo no meio da angústia, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio das mais densas trevas que pode se abater, nuvens escuras sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa comunidade, mas nós somos aqueles que têm que ser escravos da esperança, ou seja, nós temos que ter uma palavra de esperança, porque o nosso Deus, Ele continua sendo o Deus da esperança, e é isso que Ele está dizendo aqui. Eu nem vou colocar, a ideia não é pregar sobre o fim dos tempos aqui, mas é dizer o seguinte: a desesperança estava demais, e eu vejo, lá em João 14, 1-3, que diz assim: não turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. O primeiro item aqui que eu vejo é que o cristão, ele tem que ter esperança, porque ele sabe que a vida dele não termina aqui, que a vida dele não termina neste momento. Ele sabe que existe algo esperando para ele. Ele tem que ter essa esperança arraigada, essa esperança plantada dentro do seu coração, uma esperança de que eu vou morar com o Senhor, eu tenho um lugar preparado, porque Ele diz em João: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou preparar lugar. E Ele foi preparar o lugar, nos dando esperança de que se tudo ainda estiver ruim aqui, mas nós teremos descanso eterno, aleluia. E é simples. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu não lembro quem fez esse estudo, não lembro dos dados agora, tá? Mas fizeram um estudo de pessoas que estavam à beira da morte. Colocaram aparelhos, aquele tipo de aparelho que faz coisa da cabeça, que fica eletro, né? Parecendo o eletro, e colocaram ali para medir a frequência das pessoas que estavam partindo. E eles descobriram que aquelas pessoas que não eram cristãs, que não tinham, outras que não tinham fé, outras que acreditavam em qualquer coisa, elas morriam, e aquele aparelho mostrava pavor. Aquele aparelho registrava que havia naquele momento da passagem da morte pavor, porque ficava meio descontrolado. E eles perceberam que aqueles que professavam uma fé cristã, a passagem era calma, era tranquila, não havia o desespero no momento da morte. Por que isso? Porque Ele diz que nós, que foi preparar um lugar, e quando nós fecharmos os nossos olhos, nós já estaremos vendo, encontrando com o Senhor. E nós, irmãos, temos que ser detentores dessa esperança. A esperança não pode morrer. Mas está tudo ruim, eu continuo acreditando, esperando que o meu Deus vai se levantar, porque Jó dizia isso, né? Jó disse que se Deus, ele acreditava que o Salvador iria se levantar. Ele dizia: o meu Redentor, ele vai se levantar, e quando ele se levantar, a coisa muda, a esperança do cristão. Depois, nesse texto, nós vamos encontrar que ele também diz que Deus ressuscitará os que já morreram. Por quê? Porque havia uma grande preocupação na época: para onde foram, como foram, por que foram, e aí por diante. E aí nós temos uma série de textos, né? E fala que o Senhor, ele começa a dizer o seguinte: olha, no 15, dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor não procederemos que dorme, né? Porque ele está dizendo o seguinte, e no versículo anterior: Deus os tornará a trazer com Ele. Ou seja, existe uma promessa de esperança, de que a coisa não acaba aqui, a nossa vida não é finita aqui, pelo contrário, aqui poderemos classificar como infinita, mas a nossa alma, o nosso espírito vai voltar para o Criador, nosso espírito volta para Ele. E eu quero dizer nessa noite, eu comecei dizendo sobre que Deus requer de nós alguma coisa, e falei do bombeiro, porque o texto que nós vamos encontrar
O texto no final, versículo 4 e 18, ele diz assim: olha, é o melhor consolo, mas ele nos chama a responsabilidade de consolar uns aos outros com essa palavra. Consolar uns aos outros com essa palavra é consolar alguém que está moribundo, sendo que às vezes eu também posso estar moribundo, mas a diferença é para onde eu vou. Qual é o consolo, qual é a esperança? Há um tempo atrás eu fui visitar uma moça da igreja, uns 7 anos atrás, fui visitar uma moça da igreja, e ali em Santo André, no Santa Helena, e o quarto lá são 2 leitos por quarto, pelo menos aonde ela estava, eram 2 leitos por quarto, e conversando com ela, tinha uma mulher dormindo no outro leito, e aquilo começou a me incomodar. Eu não conheço a mulher, não sei nem como é que eu vou falar com ela. Aí de repente ela acordou ali, ficou quieta na dela, mas aquilo começou a me incomodar, que eu tinha que dar esperança. Mas que esperança? E eu fui até ela e comecei a conversar, e aquela mulher me desesperançou. Não sei nem se existe essa palavra, mas por quê? Porque ela tinha tanto problema de saúde. Mas se ela tinha tanto problema de saúde, põe tudo que você sabe, junta mais um pouco, multiplica por 4 e tira a raiz quadrada de alguma coisa, é isso aí. Olha, eu nunca vi uma mulher com tanto problema. E ela falou: eu já fui no budismo, fui não sei onde, fui na igreja, fui no testemunho de Jeová. E aí começou, eu falei: meu Deus do céu. E eu falei: o que eu vou falar para ela? E eu falei para ela, e aí o Espírito Santo, é lógico, com muita cautela, porque ela mesmo disse que não sabia nem se sair mais do hospital, e eu disse para ela que sobre esperança da glória futura, a esperança que estava nos aguardando depois. E aquela mulher começou, as lágrimas desceram, nós oramos, e eu confesso para você que eu não orei acreditando na cura, não. Eu queria que ela fosse para o céu. Amém. Eu queria que ela fosse para o céu. Eu falei: Jesus, se ela morrer, vai para o céu. Depois de 2 dias a mulher saiu do hospital. Mas eu não fui falar de esperança de cura. Mas nós temos que falar de alguma forma de esperança. Nós temos que passar esperança no meio da dor, esperança no meio da morte, esperança para aquele amigo que está lá no chão da fábrica lá e está trabalhando, operando uma máquina do nosso lado, e você está vendo que o camarada está totalmente sem esperança. Às vezes a vida está se acabando e você não sabe o que falar, mas olha, o Senhor, você é escravo da esperança, é isso que o Senhor requer, quando Ele diz consolar uns aos outros com essa palavra. Ele estava falando para o pessoal de Tessalônica: olha, console com essa palavra, porque a coisa não vai ser da maneira que vocês pensem, não, está tudo ruim, mas o Senhor, Ele virá, e Ele virá buscar um povo, e Ele virá cuidar do seu povo, e nós vamos com Ele. A coisa pode estar ruim aqui, mas nós temos esperança futura na glória, porque Ele foi preparar lugar para nós. E essa esperança que eu estou vendo que muitos crentes estão perdendo, esperança de um dia morar com o Senhor. Nós entramos nas igrejas querendo a cura, querendo a bênção financeira, querendo a bênção do emprego, querendo a bênção física, emocional, espiritual, mas muitas vezes nós não queremos ouvir que tudo pode dar errado, sim, que a coisa pode não ser da maneira que nós imaginamos, mas de uma coisa eu sei, que se não for da maneira que você imagina, mas um céu de glória está te esperando, porque o teu Senhor prometeu que tudo isso daqui vai passar, e nós vamos morar eternamente com Ele. E é isso que Paulo estava dizendo. Olha, no momento, em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz, versículos 52 a 55, ele diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta,
porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão. Porque o nosso Deus, Ele tem controle de todas as coisas. Esse dia eu estava conversando sobre isso, controle de Deus. Estava ouvindo um pastor dizer o seguinte, que ele tinha feito naquela semana, ele pregando no domingo, ele disse que naquela semana ele tinha feito 30 e poucos anos de casado, e aquela semana tinha sido uma semana maravilhosa, uma semana que tudo estava certo, parecia que todos os problemas haviam sido resolvidos, foi a melhor semana da vida dele, de segunda a quinta, porque na sexta-feira a semana acabou. Ele disse que o castelo de carta ruiu, tudo que ele achava acabou, é como se despencou, é como se sentiu sem chão. Ele não contou o motivo, mas se sentiu sem chão. Não foi sobre o casamento, continuou muito bem casado, mas algo aconteceu na família, na vida, não sei, que deixou sem chão. E ele está dizendo, e aí? É nesse momento que nós perdemos o chão, é nesse momento que nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos aonde nos colocar, nós não sabemos como nos colocar, porque a vida é assim. Há momentos da nossa vida que nós vamos passar, levar rasteiras, e nós vamos cair, e nós vamos olhar para o lado, e nós não sabemos nos posicionar. Quando o médico diz, olha, é câncer, quando o médico diz, olha, não tem jeito, quando o médico diz, tem 3 dias de vida, uma semana, nós perdemos o chão. Quando você faz um castelo, e esse castelo é financeiro, de repente você perde. O que aconteceu para os mais experientes, né? Aconteceu isso no plano Collor. Quantas pessoas se mataram porque simplesmente perderam talvez as economias da vida toda. E quando isso acontece, o pastor dizia, a nossa única coisa a fazer é dobrar o joelho e orar, porque nós não temos mais controle de nada, e nós percebemos que o controle é dele, e ele faz o que ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, e ele vai conduzir do jeito que ele quer. Quando Satanás, ele engana Eva com a serpente, talvez alguém ou no céu, um anjo pode ter falado, e agora? É como se Deus dissesse, calma aí, eu tenho a solução. Quando o povo se corrompe, e Deus agora, Ele vê a terra corrompida, e Ele tem que chamar a família de Noé, Ele tem que chamar Noé. Alguém diz, mas se corrompeu, está tudo perdido. Deus diz, espera aí, eu tenho um dilúvio nesse meio aí, eu tenho a solução. E a solução de Deus nem sempre é tão fácil, né? Ele tem dilúvio. Para resolver o problema de Adão e Eva, Ele falou, é fácil, agora vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que sofrer, vai ter que dar luz, vai ter que doer, vocês vão ter que comer do que vocês plantarem, eu não vou dar mais comida para vocês, enfim, aí é por aí, mais ou menos isso, tá? E aí, quando parece que tudo estava acabado, Deus fala, espera aí, pode deixar comigo, eu tenho a solução, eu tenho dilúvio. Quando Sara se coloca, Ele chama Abraão, e fala que Abraão vai ser pai de muitas nações. Talvez alguém poderia dizer, mas espera aí, ela é estéril. Eu disse, aguenta aí, eu tenho a solução. Esse problema não é problema para mim, eu tenho a solução. Quando Jesus vem, morre na cruz do Calvário, e aí a gente vê que morreu, acabou, morreu. Talvez o diabo falou, morreu, e agora? Os discípulos olharam, e agora? Morreu. É como se Deus falasse, espera aí, eu tenho a solução. O que eu estou dizendo com isso?
Você é escravo da esperança, sabe por quê? Porque o teu Deus é o Deus da esperança. Ele sempre tem a solução certa no momento certo. Ele sempre sabe o que fazer, mesmo quando o nosso castelo de cartas é ruim, mesmo quando nós estamos no chão, mesmo quando nós estamos numa posição de dependência total e nós não sabemos o que fazer, mesmo quando o médico diz que está tudo ruim, mesmo quando seu chefe diz, você foi mandado embora numa crise, mesmo quando tudo desabou, o teu Deus, Ele diz, espera aí que eu tenho a solução, aleluia. Isso não é problema para mim, porque eu tenho a solução. E aí, voltando ao nosso texto, que eu pulei até algumas partes aqui, mas para dizer o seguinte, Paulo ele diz no versículo 18, consolai uns aos outros com essa palavra, porque o Senhor, a Bíblia nos demonstra que não existe melhor e maior consolo do que este. Essa mensagem, ela exprime a esperança por uma pátria maior. Não é sem razão que a Bíblia fala que o exemplo de Abraão, e nós esperamos uma pátria, uma cidade, como diz em Hebreus 11:10, uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Mas eu fiz uma mistura aqui, proposital, para te dizer o seguinte: a nossa esperança está lá, queridos. Enquanto você estiver aqui, mesmo que o seu castelo caia, mesmo que a sua vida dê uma derrapada, mas eu quero te dizer que o Deus da esperança, aquele que prometeu novo céu, nova terra, é o mesmo que está aqui para te consolar. Mas Ele diz, aí Ele requer algo de você. Ele requer que eu e você sejamos portador da esperança, tanto futura como agora. Portador de uma esperança, que o mundo possa olhar em nós e vermos como plantação do Senhor, como carvalhos de justiça, que diz lá em Isaías 51, ou seja, Isaías diz, eu fui chamado, enfim, e aí ele fala do povo, que naquele momento o povo estava passando por uma situação difícil, mas ele diz, vocês serão plantados, serão como carvalhos do Senhor. O que é um carvalho? É uma árvore extremamente forte, resistente, robusta, que não se dobra a intempéries da vida, que não se dobra às tempestades da vida, e nós somos chamados para ser carvalhos de justiça, ou seja, nós somos chamados para ser aqueles que não se dobram diante da tempestade da vida. Nós podemos ser como uma palmeira, nós vamos se curvar, mas o vento vai passar e a gente tem que estar no mesmo lugar, porque o nosso Deus é o Deus da esperança, e aquele que faz brotar em nosso coração uma esperança eterna, uma esperança de glória futura, que o povo de Filipos, de Tessalônica e aí por diante, havia uma confusão tremenda, e Paulo diz, olha, não vai ser assim, calma, Deus tem a solução para tudo isso, não se desespere. Mas Paulo, como é que vai ser? Nós vamos morrer amanhã, Jesus volta amanhã. Ele falou, calma, Deus tem o seu tempo, é isso que Ele está nos ensinando. Deus tem o seu tempo para tudo. Eu estou parafraseando para os nossos dias, sim. Deus tem um tempo para a sua cura, Deus tem um tempo para a sua libertação, Deus tem um tempo para a sua transformação, mas o segredo é continuar sendo agentes da esperança. É como, entendo o que eu vou falar, não fazendo uma comparação, mas só uma ilustração. É como um palhaço. Às vezes por trás ele está chorando, e ele tem que ir lá e ser aquele que faz o público rir. Nós não somos palhaços, porque nós não precisamos usar uma máscara, mas nós agimos da mesma forma. Às vezes nós estamos doídos, machucados, mas o Senhor nos chama para ser a gente da esperança, aquele que vai fazer as nações sorrirem, para alegrar os povos, para que os povos se alegrem. Aliás, esse tema é o tema de missões da Batista Brasileira, que ela diz que o tema de missões é para alegrar os povos, para que os povos se alegrem, né? Ou seja, por que isso? Nós temos, e o nosso tema de missão esse ano é esperança.
É esperança. O tema de missão da CBN é esperança. Ou seja, meus irmãos, se nós, como agentes da esperança, fomos os primeiros a gritar desesperados num velório, você quer que o resto faça o quê? Se você, como agente da esperança, for o primeiro a maldizer a Deus, como o camarada da melancia, que eu não esqueço, aonde na Praça da Sé havia um grupo de pessoas pregando o evangelho, ali, como eu vou sempre para lá, eu vejo algumas cenas inusitadas, algumas não dá nem para contar, mas enfim, e tinha um camarada numa rodinha, ele estava pregando bem, irmãos, era um agente da esperança ali, até alguém passar e jogar uma casca de melancia nele. Acabou a esperança para ele, acabou a esperança para os outros. Ele só não chamou a mãe do rapaz de bonita, mas o resto foi, acabou. Ou seja, o agente da esperança não era ele mesmo, não tinha paciência. Aquele que tinha que trazer paciência, esperança, amor, que demonstraram Jesus diferente, foi o primeiro a gritar. Ou seja, nós não podemos agir assim. Nós temos que ser aquela que é um agente da esperança. Mesmo quando tudo vai ruim, nós temos que ser agente da esperança. Mesmo quando de repente você está na sua casa e você está comendo aquele pão e é o único que você tem, o agente da esperança é aquele que consegue agradecer ao Senhor, dizer: Senhor, obrigado, porque eu sei que amanhã o Senhor vai prover algo melhor, porque o Senhor é o Deus da esperança e eu não perco a esperança no Senhor. E a Bíblia diz: consolai uns aos outros com essa palavra. É lógico que é uma palavra escatológica, mas consolai uns aos outros com a esperança que há em Cristo Jesus. Amém? Você foi chamado, tanto uma esperança futura, que trata aqui de Tessalonicenses, como a esperança presente, a esperança de um Cristo, a esperança de um Cristo que é real. Não é um Cristo passageiro, não é um Cristo que o mundo diz, não, é um Cristo que é real. Tudo está ruim, eu continuo acreditando que o meu Deus da esperança, Ele suprirá as minhas necessidades, os meus pedidos em glória. Ele vai suprir a minha vida, porque Ele é o Deus da esperança. Então a palavra para essa noite é: Deus é o Deus da esperança, agora e futura, e você foi chamado para ser agente da esperança. Não sei como está a sua vida, não sei como está a sua casa, não sei como está o seu trabalho, não sei, mas você foi chamado para ser agente da esperança lá. Sabe quando na firma todo mundo começa a reclamar? A firma não presta, porque a comida não presta. Aí vai lá o crente e entra na mesma coisa: porque essa comida é uma porcaria, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Meus irmãos, desculpe a expressão, não sei, é algo que veio agora, desceu, né? Mas talvez aquela porcaria que alguns chamam dentro da empresa, se você der aquilo para algumas pessoas, eles vão comer de uma maneira tão gostosa aquilo. Porque nós reclamamos muito, né, Rogério? A gente reclama da comida, reclama do carro, reclama do fio, reclama do calor, reclama. Graças a Deus que Deus não é vingativo, né? Graças a Deus. Mas a gente reclama de tudo. Reclama que não tem ovo, reclama que no dia que tem carne, reclama que a carne está dura. No dia que não tem carne, reclama que está sem carne. No dia que tem ovo, reclama da galinha, que o ovo é pequeno, o ovo é grande, porque não sei o quê, porque a gema não é tão amarela, porque a gema é esbranquiçada. Meus irmãos, vamos parar. Nós somos agentes da esperança. Se nós, dentro de nós mesmos, não conseguimos fazer isso, quem conseguirá? Quem conseguirá? Para a gente encerrar, só algo que eu fiquei sabendo. Eu trabalhava numa empresa ali na Vila Mariana, e a gente não tinha refeição ali, então cada um comia do jeito que dava, levava uma marmita, enfim. E às vezes você ia num restaurante, tinha um restaurante muito bom lá na Avenida Domingos de Moraes, na Rua Domingos de Moraes, tinha um restaurante muito bom lá, e às vezes a gente ia lá. Aquele dia eu não fui porque eu estava sem dinheiro.
E um amigo nosso e a secretária os dois foram lá nesse restaurante. E eles falaram que estavam almoçando e eles só estavam com dinheiro para eles. Mas eles perceberam que eles estavam almoçando e um senhor de terno, gravata, estava ao longe observando o tempo todo. E eles sem jeito. Só que esse nosso amigo, ele era meio gozador. O que ele fazia? O resto da comida ele enchia de sal, porque ele falava, eles não vão colocar de volta na panela. Ele era assim, não era crente, era meio voado, mas ele fazia isso. E ele falou que eles terminaram, ele pegou o restante da comida que sobrou, ele encheu de sal. Aquele homem se aproximou deles e disse assim: eu posso comer o que sobrou de vocês? E ele parou, e eles não tinham dinheiro mais, só tinham para pagar o deles. O homem falou: é porque eu estou procurando emprego e eu não comi nada hoje ainda. Meus irmãos, às vezes o que nós descartamos é uma bênção para os outros, e a gente reclama demais. Às vezes nós temos que ser portadores da esperança, portadores da graça, portadores da glória de Deus dentro da nossa casa. Às vezes a gente reclama de tudo, não está bom, nada está bom, nada está bom. Parece que, sabe, é que nem aquela hiena: ó céus, ó dia, ó azar, nada está bom. Se tem arroz não está bom, se tem macarrão não está bom, se tem suco não está bom, se tem refri não está bom, se tem, não, mas eu só tomo se for coca, se for Dolly eu não tomo. Meu querido, não é para gostar de tudo, eu também não gosto de tudo, mas para mim não tem isso não. Se eu chegar na sua casa e tiver coca, Dolly, não, coca não, que eu não tomo por causa dos rins, mas se tiver outra, não tem problema, vai isso mesmo. E se tiver coca, não tiver outro, vai coca mesmo. É só não exagerar, né? Mas o que eu quero dizer com isso? É o que Paulo diz: eu aprendi a estar nu, estar vestido, eu aprendi a ter frio, eu aprendi a estar aquecido. E a gente poderia colocar um monte de coisa que Paulo não falou, mas entra nessa lista aí, tá certo? Então, para concluindo, você foi chamado para ser abençoador na sua casa, no seu emprego, na rua, entre os seus vizinhos. Você foi chamado para ser abençoador. E quando alguém estiver num momento difícil, a vida estiver se esvaindo, você ainda foi chamado para ser abençoador, para dizer que o Deus da esperança vai reservar um lugar preparado, está preparando. Você sabe como falar, mas não perca o foco, que o teu Deus é o Deus da esperança. Amém? Console uns aos outros. Se seu irmão estiver meio caído aí, consola ele. Se a sua irmã estiver meio caída, consola ela. Às vezes a gente não sabe as lutas, a gente não sabe as dificuldades da pessoa. Amém? Amém? Abaixa a tua cabeça. Pai, nós queremos te adorar, Senhor. Queremos pedir perdão, porque quantas vezes nós não somos agentes da esperança, nós não somos agentes da tua glória, quando nós às vezes somos ingratos, porque tem hora que nada está bom. Pai, isso é humano, a gente não precisa gostar de tudo, falar tudo, enfim, mas a gente exagera um pouco. Pai, no nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude nos momentos difíceis, fazendo brotar em nosso coração a esperança que há em Ti. Que nós sejamos agentes da esperança para nós mesmos, às vezes, falarmos no nosso espelho, olhando para nós, dizer que o Senhor é o Deus da esperança, que vai dar certo, ainda que tudo esteja ruim, mas vai dar certo, ainda que tudo esteja se acabando, mas vai dar certo, porque o Senhor é um Deus da esperança. O Senhor não perdeu a esperança, o Senhor não perdeu o controle da nossa vida, o controle é teu. Enquanto o Senhor tem um controle, ainda há esperança do Senhor mudar o canal da nossa vida e nos abençoar. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém?